Boa noite. Boa noite. Esperar aqui enquanto o resto termina de entrar. Mais um minutinho. Ok, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Antes de começar, só queria dar uma recapitulada, né, de onde nós estamos no nosso curso. Hoje é a nossa aula número 9 já. E hoje vamos começar a segunda parte do curso. A segunda parte, onde vamos falar sobre as influências hebraicas sobre o Novo Testamento. Então, na primeira parte, até semana passada, a gente focou nos diferentes movimentos judaicos na época de Jesus, né? Falamos sobre os samaritanos, os fariseus, saduceus, essênios e tal. Terminamos falando sobre o judaísmo rabínico. E a partir de hoje, então, vamos falar sobre as influências hebraicas sobre o Novo Testamento. E a aula de hoje, em especial, é sobre os primeiros seguidores de Jesus e o seu relacionamento com a Torá. E para isso, nós vamos focar numa passagem do Sermão do Monte e também uma passagem de Marcos capítulo 7, um episódio ali em Marcos que ajuda a gente a entender bem a posição de Jesus, né, em relação à Torá. Então, na primeira parte, a importância da Torá para Jesus e, em segundo lugar, os discípulos de Jesus e os mandamentos da Torá. Nesta aula, já vou avisando para vocês, eu costumo gastar bastante tempo aqui nesta segunda parte. E geralmente não dá tempo de entrarmos aqui no terceiro ponto, né, a Torá em Atos dos Apóstolos. Mas é uma parte curta, fácil de vocês lerem depois em casa, né, além do material com calma. Então, não se preocupem, não vão perder nenhum conteúdo. Eu acho importante a gente focar aqui nessas primeiras duas partes, simplesmente porque dá tempo de se aprofundar um pouco mais no texto, pegar mais detalhes, discutir melhor o assunto, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a importância da Torá para Jesus. Tradicionalmente, a visão que nós vemos no cristianismo é que Jesus aboliu, revogou e terminou, acabou com a lei ou com a Torá. Alguns preferem utilizar o termo profético cumprida, né, que Jesus cumpriu a lei ou a Torá, mas na prática isso significa simplesmente que Cristo cumpriu, então ela também não tem mais relevância hoje em dia. Ela já cumpriu o seu papel, foi cumprido em Cristo e hoje já não importa mais, né? Contudo, embora essa foi a perspectiva mais popular, mais tradicional da igreja cristã durante séculos, e hoje existem vários círculos que continuam com esse tipo de interpretação, a gente vai perceber na aula de hoje que, na verdade, isso não condiz muito com com a própria posição de Jesus que ele mesmo apresenta no Novo Testamento, né? Então, para discutir um pouco a atitude que Jesus tinha para com a Torá, vamos olhar aqui essa passagem em Mateus capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha, né? Então, note aqui o que Jesus diz. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Bom, aqui a gente percebe essa segunda posição um pouco mais amenizada, né, dizendo que Cristo cumpriu a lei e por isso ela não importa mais, certo?
Mas note como a linguagem de Jesus é uma linguagem diferente, uma linguagem bem positiva em relação à lei. Ele fala, né, que ele não veio destruir a lei. E aqui ele usa o verbo katalio, que é literalmente abolir, destruir, acabar com. Mas não veio destruir, mas cumprir, pleroo, que significa encher, quase como se fosse aqui, por exemplo, um copo de água, né? Pleroo é encher de significado, preencher, cumprir, né? Então, aqui a gente já percebe que a sua missão, de acordo com as próprias palavras de Jesus, não é abolir ou enfraquecer a Torá, mas é preencher com maior significado, fazer mais completo, trazer plenitude. Isso que são essas as ideias que nós encontramos na palavra pleroo, que nós traduzimos como cumprir, tá? Então, a gente percebe que é uma identificação bem positiva em relação à lei, em oposição à negativa abolir, que seria destruir ou eliminar. Não foi para isso que Cristo veio. Bom, o que significa até que um só tio ou um só i passe da lei, né? É interessante porque a gente percebe, aqui no Talmud, a gente tem uma passagem parecida com o que Jesus diz. Aqui nós lemos que se a Torá é abolida em parte, é completamente abolida. Salomão desejou abolir um Yod, que é a menor letra do alfabeto, de mim. O santo, bendito seja ele, respondeu: Eis Salomão e 1000 como ele serão abolidos, mas nenhuma letra da Torá nunca será abolida. Então, essa é uma passagem no Talmud, né, paralela, mas a ideia básica é a mesma. Nada, nenhum pequeno pedaço da lei será abolida. E note que aqui o Talmud faz referência ao Yod, né? O Yod. Então, olhem aqui essa palavra que está sendo enfatizada aqui no desenho. Estão percebendo a letra central, que parece como se fosse um apóstrofe, né? Essa é a letra Yod em hebraico. Parecendo, é um tracinho, assim, como se fosse um tiozinho, assim, né? Essa é a letra Yod, é a menor letra do alfabeto hebraico. E ela é uma letra aparentemente pequena, mas ela é bem significativa. Como que a gente sabe disso? Bom, para vocês que têm algum conhecimento do hebraico, vocês podem saber, né, que para determinar se o verbo é pretérito, se o verbo é perfeito ou é imperfeito, basta acrescentar um iodzinho no início da palavra, né? Então, um pequeno tracinho no início da palavra já faz toda uma diferença temporal, se estamos falando do passado ou do futuro. Outro exemplo é quando é acrescentada no final da palavra. Aí pode ser uma indicação de um prefixo, de um pronome pessoal, por exemplo. Por exemplo, a palavra berit, que significa aliança, né? Se colocamos um iodzinho no final da palavra para se tornar beriti, não é simplesmente mais aliança, é minha aliança, né? Então, é um tracinho bem pequeno, mas faz uma diferença significativa no sentido do texto. Agora, no Novo Testamento, vocês podem dizer, tá, mas isso é no hebraico. Jesus, ele está falando, o texto aqui em Mateus é em grego, será que é a mesma coisa? Interessantemente, temos o mesmo fenômeno acontecendo em grego. No caso do grego, é a letra iota. Deixa eu desenhar aqui para vocês. O iota parece literalmente com um i, como nós temos hoje, só que sem o pontinho em cima, tá? É só uma letra assim.
E em algumas palavras, o iota, essa letra, é escrita por baixo de uma outra letra. Então, por exemplo, temos o ômega, que parece um W, né? Que na verdade é a letra O. E às vezes o iota ele é escrito por baixo de outras letras, como no caso do ômega, bem pequenininho assim. Parecendo quase como se fosse o C cedilha, né? Aquela cobrinha embaixo do C, assim. Pois é isso que acontece com o iota em alguns casos. Ele é circunscrito, escrito embaixo de outra letra, bem pequenininha, mas isso já faz toda uma diferença no sentido da palavra. Se a palavra é o sujeito da frase ou se ela é também possessivo ou alguma coisa outra assim, né? Então, simplesmente acrescentar esse iotazinho embaixo da palavra já muda completamente o sentido da palavra dentro da frase. Então, é isso que Jesus está se referindo quando ele fala que nem um i, nem um tio vai passar da letra até que ela seja até que ela seja cumprida, né? Dizendo que nem um pequenininho, tracinho pequenininho, que pode fazer uma grande diferença, nada disso vai ser mudada na lei. Bom, se a gente continuar lendo aqui em Mateus capítulo 5, note o que ele continua dizendo, né? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, na passagem anterior, pode até parecer que... tá bom, Jesus não veio destruir, ele veio para cumprir. E agora que ele veio e cumpriu, deixou de ter significativo, né? Pode até parecer que é isso que Jesus está falando. Mas, então note aqui, né? Não vim destruir, katalio. Vim cumprir, pleroo, encher de mais significado. Aí, se a gente continua lendo no verso seguinte, que é aqui o verso 19, ele já expande ainda mais o que ele quis dizer no verso anterior. Qualquer, pois, que violar. Então, note que no verso anterior ele usou katalio, né? Destruir. Agora aqui, violar, ele está usando lio. É um verbo parecido. Katalio, lio, né? E lio significa afrouxar, soltar, desamarrar. Ou seja, se você está interpretando, né, basicamente o mandamento de forma leviana, não levando a sério, realmente como você deveria levar a sério, então você está violando um desses mandamentos, né? Porém, aquele que os cumprir, note que em português é a mesma palavra que foi usada por Jesus, né? Mas em grego, aqui o verbo é diferente, é poieo. Poieo, literalmente, significa fazer, guardar. E ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, note que interessante. Temos aqui esse jogo de palavras, né? Por um lado, Jesus não veio destruir, ele veio para cumprir, né? Encher de mais significado. Por outro lado, as pessoas, então, por causa disso, não devem violar, né? Afrouxar, soltar, amarrar, mas devem cumprir no sentido de fazer, obedecer, guardar os mandamentos, né? Então, o fato de Jesus vir para cumprir a lei ou a Torá não significa que nós estejamos isentos de guardá-los. Pelo contrário, é justamente porque Cristo veio cumprir a lei que os seus seguidores são chamados para fazer, guardar a lei ou a Torá, né? E agora aqui, só para vocês notarem o último verso. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Os
fariseus não eram conhecidos como aquelas pessoas bem rígidas que levavam a lei super a sério e tinha que guardar tudo bonitinho, sériozinho e tal? Bom, mais ou menos. Interessante é que se a gente for estudar um pouco mais sobre os fariseus e tal, a gente percebe que algumas pessoas consideravam eles, na verdade, bem liberais em relação à lei. Então, por exemplo, aqui em Qumran, por exemplo, né, os essênios, eles consideravam os escribas e fariseus como liberais, progressistas, buscadores de coisas suaves, inovadores, aqueles que afrouxaram e relaxaram as regras da Torá. Então, quando Jesus fala que a sua justiça deve ser superior à dos fariseus, ele está dizendo justamente contra essa liberdade, essa leviandade com a qual os fariseus às vezes lidavam com a Torá, né? Por exemplo, aqui em Mateus 15, verso 6. Ele não está mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Marcos 7, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E essa é uma crítica que Jesus vai fazer constantemente para os fariseus, falando que eles estão dando mais importância às suas próprias tradições, às suas próprias interpretações e leis e regras, do que a própria lei de Deus, aos próprios mandamentos de Deus. Então, aqui nessa passagem aqui no Sermão do Monte, a gente percebe que Jesus não tem apenas uma posição positiva em relação à lei, ele tem uma posição bem estrita, bem rígida, ele leva a sério o cumprimento, a guarda, né, dos mandamentos e da Torá. Ao contrário dos fariseus, que Jesus está praticamente dizendo que eles eram muito liberais na sua forma de lidar com os mandamentos de Deus, né? Bom, alguma pergunta aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, lembre de clicar o íconezinho da mãozinha para eu saber, aí eu posso liberar para vocês. Eu tenho. Oi, Eugênio, pode falar. Então, Jesus ele era bem estrito com relação à lei. Mas quanto à guarda do sábado, ele foi acusado várias vezes de violar a guarda do sábado, por fazer cura ao sábado, por seus discípulos colherem espigas e comerem no sábado. Certo. Então, quanto à guarda do sábado, Jesus não tinha a mesma, vamos supor, maneira de guardar o sábado como os fariseus guardavam. Tanto é que eles acusavam ele de violar o sábado. Sim, isso é verdade. Bom, Eugênio, eu vou deixar para responder a sua pergunta no final da aula, ok? Porque a gente vai ver aqui uma passagem em Marcos capítulo 7 que vai discutir mais ou menos um assunto parecido que talvez ajude a responder a sua pergunta mais pro final, tá bom? Tá bem. Ok. Oi, Ed Wagner. Oi, boa noite. Boa noite. Uma dúvida em relação a essa questão da própria igreja hoje em dia, não se basear na Torá, achar que realmente ali foi cumprida, então eles desprezam, criam muitas teologias próprias de interpretação da palavra. A gente percebe que historicamente teve algum momento que aconteceu esse rompimento, teve algum estímulo até da própria igreja, talvez o Império Romano, aquela igreja, após a igreja primitiva, e muitas vezes a gente vê a igreja evangélica se posicionando em pontos assim, específicos de cartas de Paulo, por exemplo, para poder fundamentar coisas que de repente não faz sentido no contexto. E parece que é uma tradição também que foi trazida para os tempos de hoje e vem se arrastando aí. Sim. Bom, a gente vai ainda gastar muito tempo falando sobre vários desses pontos, né? Paulo, a gente tem, acho que as últimas 10 aulas praticamente são todas sobre Paulo, né? Mas eu já vou adiantando que, sim, essa separação, basicamente, ou em que o cristianismo
acabou se separando do judaísmo começou a acontecer no começo do segundo século. Então, até então, o cristianismo ainda fazia parte do judaísmo, né? Mas a partir do segundo século foram várias coisas políticas e tensões ali sociais que começaram a acontecer, até que, no fim, e assim, teve coisas de ambas as partes, né? Dos judeus, tanto quanto dos cristãos, que acabou ocasionando essa separação. Mas no começo do segundo século, a gente vê que o judaísmo não era mais uma religião legal, né? Eles começaram a ser perseguidos no Império Romano e tal. E aí os cristãos viram, não, olha, é interessante a gente deixar bem claro que, na verdade, não somos judeus, somos diferentes, né? E para deixar isso claro, acabaram abandonando o sábado, abandonando as leis de alimentação e algumas outras coisas assim, para deixar essa distinção mais nítida, né? Mas basicamente por razões políticas, né, sociais, e não tanto teológicas. Aí depois toda essa teologia vai acabar sendo construída em cima desses eventos, basicamente, né? Entendi. Então, obrigado. Imagina, mas a gente vai falar bastante ainda sobre esse ponto. Obrigado. Imagina. Ok, então vamos agora aqui para a segunda parte, onde vamos falar sobre os discípulos de Jesus e os mandamentos da Torá. Vai ajudar a responder aqui um pouco a pergunta de Eugênio. Essa passagem em Marcos capítulo 7 geralmente é usada para provar, mostrar, deixar bem claro que Jesus, os seus discípulos e as igrejas primitivas romperam com as leis de pureza, ou mais especificamente, as leis de alimentação, né? Será que é isso mesmo que Marcos capítulo 7 está falando? Bom, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero só dar para vocês alguns princípios que são bem importantes na hora de estudar narrativas bíblicas. Tá? E isso se aplica tanto a narrativas do Antigo Testamento quanto narrativas do Novo Testamento. Bom, em primeiro lugar, então deixa eu escrever aqui, narrativas bíblicas. Em primeiro lugar, um ponto sempre importante de levar em consideração quando estamos falando de narrativas são os personagens, né? Quem são os personagens da história? Qual que é o conflito aqui que está acontecendo entre eles, né? Quem que está se dirigindo a quem e tudo mais, né? Prestar bem atenção. Quem são os personagens? Em segundo lugar, prestar atenção a repetições. Eu imagino, né, que muitos de vocês, na época de colégio e tal, eu lembro ainda minha professora de português, quando a gente ia aprender a escrever redação, uma coisa que a professora sempre enfatizava era não use a mesma palavra tantas vezes no mesmo contexto, né? Bom, no pensamento judaico, hebraico, é justamente o contrário. Eles usam propositadamente repetições para mostrar os pontos que o autor está querendo enfatizar. Então, essa é uma coisa bem simples, né, da gente observar. Quais são as palavras que se repetem bastante na história, no capítulo, ou até no livro, né, se você está sendo mais ambicioso aqui. Mas, geralmente, essas palavras que estão sendo repetidas bastante vão dar indícios de qual é o conflito central, ou do que o autor está querendo enfatizar, qual é o ponto que o autor está querendo, em qual ponto o autor está querendo chegar ao apresentar ou ao incluir aquela história, né? A gente sabe que né, então, conectado com esse ponto está justamente a ideia de intencionalidade. Os autores, eles são muito intencionais na maneira de escrever a história, de descrever a situação. Eles são muito intencionais também nas histórias que eles escolhem incluir no seu relato, né? Em João, a gente vê, por exemplo, no capítulo 20,
que Jesus fez muito mais coisas que, infelizmente, João não incluiu no seu evangelho, né? Mas aquelas histórias, aqueles relatos que ele resolveu escolher para incluir no seu evangelho foram escolhidas a dedo por causa de um propósito específico que ele tinha de ensinar ou transmitir alguma certa mensagem, né? Então, os autores são intencionais, tanto na escolha de palavras, quanto na escolha de histórias. E cabe a nós tentarmos entender por quê, o que está por trás daquelas repetições ou da escolha daquela história, né? Conectada com esse segundo ponto está prestar atenção a palavras-chave. Às vezes, essas não são palavras necessariamente que se repetem muitas vezes, mas são palavras que, usando o nosso bom senso, o nosso conhecimento da Bíblia e tal, a gente percebe que são palavras importantes para o contexto. Podem ser palavras com significado teológico importante, como em Paulo, né? Justificação, uma palavra teológica bem importante em Paulo. Ou a lei, né? A lei é uma palavra teologicamente importante. Então, assim, isso daí é bem instintivo, né? Porque não é necessariamente uma palavra que se repete muito, mas é uma palavra-chave que vai ajudar a entender a história. E qual que era o último ponto que eu queria mencionar? Era... bom, esqueci. Tudo bem. Depois a gente... contexto. Vixe, isso é muito importante. Contexto. Gente, vocês não sabem o quanto de interpretações equivocadas podem ser evitadas se a pessoa simplesmente prestasse atenção ao contexto. Muitas vezes a gente gosta de pegar, né, um verso aqui, um verso ali, um verso de lá, e fazemos toda uma teoria, toda uma teologia em cima daqueles versos, né? Mas se a gente pegar os versos e lermos o capítulo inteiro, ou simplesmente o verso anterior e o verso depois, a gente já percebe que, na verdade, não é bem daquele jeito que a gente imaginava, né? Então, contexto é muito importante, sempre. E isso se aplica não só para narrativa, mas para qualquer texto na Bíblia. Prestem atenção no contexto. Acho que com a única exceção de Provérbios, provavelmente, que é uma junção, uma coleção de textos curtos, né? Todos os livros da Bíblia são escritos dentro de um contexto maior. Então, bem importante a gente levar em consideração o contexto. Bom, com isso em mente agora, esses 4 pontos, os personagens, repetições, palavras-chave e contexto, nós vamos agora para a história aqui em Marcos capítulo 7. E eu quero tentar aplicar esses princípios com vocês para a gente perceber como que, aplicando esses princípios, a gente consegue chegar basicamente na conclusão ou no significado da história sem nem ter que entender muitas outras, ou buscar muitas outras informações, ou depender de interpretações de outras pessoas, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler a passagem e aí eu vou pedir a participação de vocês para a gente tentar identificar estes pontos. Então vamos lá. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E eles observam muitas tradições, como o lavar dos copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Ok, então, em primeiro lugar, quem são os personagens aqui que são introduzidos, né, que fazem parte da história? Quem são os personagens? Fariseus. Uhum. Quem mais? Os discípulos de Jesus.
Os discípulos de Jesus, muito bem. Quem mais? Os fariseus e os judeus são mencionados, né, na explicação aqui da tradição. E mais Também. os escribas, ok? E mais uma pessoa. Os E o anciões. próprio Jesus. O próprio Jesus, ele, né? Ele não está explícito aqui, mas ele está se referindo a Jesus. Bom, então temos aqui o cenário da história, né? Temos Jesus e os seus discípulos, quer dizer, temos Jesus e os seus discípulos. Seus discípulos estão comendo ali, e daí chegam os fariseus e os escribas e fazem uma observação para Jesus acerca do que os seus discípulos estavam fazendo. Então a discussão inteira é entre os fariseus e Jesus, né? Os discípulos são simplesmente o que causaram todo o problema. Ok. Agora vamos para repetições. Quais as palavras, e às vezes pode ser sinônimos também, que se repetem aqui nessa passagem? Vamos um de cada vez, só para não criar muita confusão. Clica o íconezinho da mãozinha, só para eu ver quem que gostaria de falar. Aqui, Thelma, boa noite. Boa noite. Quais são as repetições que você vê? Comer sem lavar as mãos. Comer sem lavar as mãos, ok. Então temos aqui, né? Comer pão, não comem, não comem, e vamos incluir aqui os copos, jarros e tal, né? E sem lavar as mãos, ok. Com as mãos impuras, isto é, por lavar, né? Impuras. Não comem sem lavar as mãos e se não se lavarem e lavar. Muito bem. Obrigada. Ok, próxima pergunta então. Tem mais alguma coisa aqui nessa passagem que chama a sua atenção? Que pode ser importante para entender o que está acontecendo? A tradição. Tradição. Muito bem, muito bem. Temos vários aí que já falaram, né? A tradição dos antigos, que eles observem muitas tradições. Muito bem, então aqui já temos todo o cenário, né? O assunto é todo aqui sobre os discípulos comendo sem lavar as mãos e tem alguma coisa a ver com as tradições ou a tradição dos antigos. Muito bem, então vamos continuar. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ok, e aqui, quais são as palavras aqui que se repetem, as repetições que nós vemos? Oi, Solange, gostaria de falar? Oi, me escuta? Oi, estou escutando. Então, aqui nesse texto, eu vejo também tradições, né? A tradição. Muito bem. Continua, né? Tradição dos líderes. Continuando, preceitos de homens, né? Preceito dos homens, que são as tradições, né? Que você colocou um sinônimo, né? E vivem de acordo. Também achei assim um ressalto no texto. Ok. As pessoas que vivem ou não de acordo. Isso. A questão toda é sobre qual tradição que eles estão seguindo, né? Quais mandamentos. Não vivem ou vivem. Né? Isso, muito bem. Os alimentos sem lavar ou lavando as mãos. Certo. Helena, você queria falar mais alguma coisa? O que você percebe aqui? Isso. Fariseus, mestres da lei e Jesus.
Ok? Temos os mesmos personagens de antes, né? Isso. Certo. Os fariseus, mestres da lei, perguntaram a Jesus acerca dos discípulos, né? Isso. Muito bem. Ok. E o que vocês percebem aqui? Qual que é na resposta de Jesus, ele fala alguma coisa, que eles estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens no lugar do quê? Os mandamentos. Mandamentos de quem? De Deus. De Deus, muito bem. Então, bem profetizou, né? Hipócritas, doutrina, né? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então notem que até aqui, né, no começo, o que estava acontecendo, os discípulos estavam comendo com as mãos sem se lavar, né? E daí, chegando aqui, a gente já percebe que o X da questão, na pergunta dos fariseus, não é sobre o que, né, os discípulos estão comendo. A pergunta é por que eles não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, certo? E na resposta de Jesus já chama eles de hipócritas, porque eles dão mais importância para essas tradições dos homens do que aos mandamentos de Deus, né? Então, até aqui, essa é a observação que nós já vimos, acerca do contexto, repetições, personagens e tudo mais. Erdene, tem mais alguma coisa aqui que você gostaria de observar? Eu queria fazer uma pergunta, né, acerca desse assunto mesmo, não focando isso que você está falando, mas no âmbito geral, se Jesus ele era rígido, né, na assim, observância da lei, por que será, né? Porque é uma pergunta assim para a gente pensar. Por que será que os seus discípulos eles não seguiam exatamente esses preceitos? Aí que está também como aquela outra pergunta que foi feita lá atrás, né? Então, vamos com calma, a gente vai... porque o ponto aqui de fazer este exercício da narrativa é justamente a gente primeiro faz as observações para depois chegar nas conclusões do que isso significa, tá? Porque assim a gente controla um pouco mais a nossa interpretação com base no que está no texto. Mas a gente vai chegar aqui nessa resposta. Então, vamos continuar aqui. E disse-lhes, vocês... Aqui é Jesus continuando, né? Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como esta. Então, qual que é o ponto aqui, X da questão, na resposta de Jesus? Trocar os mandamentos da Torá pelas tradições que foram criadas pelo homem. Exatamente. Trocar os mandamentos de Deus. Aqui, vocês colocam de lado os mandamentos de Deus. E aqui eu vou incluir Moisés, né? Porque esse é um mandamento de Deus. A palavra de Deus. E, em vez disso, eles seguem o quê? As tradições. As tradições, exatamente. Então, note aqui as frases-chave, né? Mas vocês afirmam. Isso daqui está em contraposto ao que Moisés disse. Então, deixa claro que isso também é uma tradição, né? Vocês afirmam. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, continua aqui esse mesmo conflito, né, entre tradição dos homens versus mandamentos de Deus.
E só para dar uma explicaçãozinha, né, do que é Corban aqui, Corban é uma interpretação farisaica que eles podem simplesmente designar alguns objetos, alguma coisa assim, para serem doados ao templo, seja objeto, seja propriedade. E isso permite com que eles continuem desfrutando daqueles objetos, daquele dinheiro, daquela propriedade, até que enquanto eles vivem, né? Quando eles morrerem, então a propriedade, o dinheiro, o objeto passa a pertencer ao templo. E no caso, essa interpretação, basicamente, de acordo com o que Jesus está falando, que eles estão usando esse meio, assim, né, de interpretar ou essa tradição para poder se esquivar da sua responsabilidade de usar os seus recursos para cuidar do seu pai e da sua mãe. Dizendo, não, desculpa pai, desculpa mãe, eu não estou sem dinheiro, porque esse dinheiro eu tenho aqui, só que esse é um dinheiro especial, separado para o templo, não posso usar para te ajudar. Então, percebem, né, como que eles acabam usando essa outra interpretação e acabando desonrando seu pai e sua mãe. Então, essa é a referência que Jesus faz aqui. Então, bom, Posso fazer aqui... um comentário? Pode, Eugênio? Sim. Sim, pode falar. É interessante que a resposta de Jesus não tem nada a ver com o negócio comer com as mãos impuras. Exatamente. Né? Era uma coisa totalmente outra resposta. Parece que ele queria repreender eles por não honrar pai e mãe. Mudou o tema totalmente de comer sem lavar as mãos, comida, impureza. Então, Eugênio, mas só aproveitando aqui, né? Essa questão de honrar pai e mãe e lavar as mãos e tal, você percebe como que ambos são exemplos da mesma questão? Ambos, honrar pai e mãe e lavar as mãos comer sem lavar as mãos, ambos são exemplos de tradições dos homens versus mandamentos de Deus, né? Então, esse é a grande discussão. Aí os discípulos comendo sem lavar as mãos, ou o Corban e coisas assim, são apenas exemplos dessa discussão maior, né? Ok, então, aqui a gente chega ao final dessa discussão entre Jesus e os fariseus. No verso seguinte, note que a gente tem agora uma transição, né, na história. Agora, Jesus chama novamente a multidão para junto de si. Então, agora ele vai parar de discutir com os fariseus e vai aproveitar essa discussão para ensinar alguma coisa para toda a multidão, né? Mas ainda está no mesmo contexto. Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ok, então, aqui que entra a parte mais difícil, né, de interpretar. Mas eu quero ir com calma para vocês perceberem como que todo esse exercício que nós fizemos nos textos anteriores ajudam a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Em primeiro lugar, note que o texto tem vários indicadores de interpretação, certo? O que são indicadores de interpretação? São frases que nos ajudam a ver, opa, Jesus está falando aqui, eu preciso então entender como
alguma coisa específica. Vou dar um exemplo aqui atrás, que é, por exemplo, aqui, né? No verso 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Essa daqui é uma explicação, né, que o autor inclui na passagem para explicar o que está acontecendo aqui, né? Então, é uma observação que o autor faz. Aqui a gente tem algumas indicações que ajudam a gente a interpretar o que Jesus está falando. Em primeiro lugar, note aqui no verso 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Ou seja, em algum lugar Jesus falou uma parábola. O que é uma parábola? É uma historinha ou algum dizer, alguma coisa assim, né? Que significa ou que simboliza algum ensinamento que Jesus está querendo fazer. No caso, qual que é a parábola aqui da história? É justamente o verso 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna-o impuro. E outra indicação de que isso é uma parábola é justamente o que Jesus diz aqui. Ouçam-me todos e entendam isso. Vocês já devem lembrar, né? Várias parábolas de Jesus, ele começa com a frase quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, essas coisas assim, né? Essas são indicações de parábola, que ele vai contar alguma historinha ou fazer algum ensinamento simbólico, retórico para explicar o seu ponto, né? Bom, então, vamos agora continuar para tentar entender o que Jesus realmente está dizendo aqui. Em primeiro lugar, note que aqui, observação do Eugênio, né? Jesus retoma o assunto da impureza, né? Que causou toda a discussão em primeiro lugar. Bom, primeira coisa que a gente precisa notar é que essa parábola, né, que Jesus está falando, não é sobre a expansão das opções do menu. Por quê? A gente percebe que em nenhum momento a discussão entre os fariseus e entre Jesus é sobre o que os discípulos estão comendo. É sobre como eles estão comendo. Eles estão comendo sem lavar as mãos, certo? Então, não é sobre opção de menu, é sobre a origem e transmissão de impureza. E este é um ponto muito importante, porque a passagem aqui, na verdade, o capítulo inteiro, quando a gente vai no grego, deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui. No grego, nós temos dois pares de palavras diferentes. Temos kataros e akatartos. Kataros, que significa ser puro, ritualmente puro, né? E akatartos, que significa ritualmente impuro. Ambas essas palavras, kataros e akatartos, são palavras usadas bastante no Antigo Testamento no contexto de rituais do templo, tá? Então, por exemplo, o sacerdote, antes de entrar no santuário e realizar os seus rituais, ele deveria se lavar para tornar-se ritualmente puro, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que encosta num cadáver, ela é considerada ritualmente impuro e primeiro precisa se purificar antes de poder participar de alguma cerimônia no templo. Todas essas discussões de puro e impuro no Antigo Testamento é acerca de impureza ritual, cerimonial no contexto do templo, tá? Temos daí outros dois pares de palavras, hagios e koinos. Hagios significa santo, santificado. E literalmente a palavra santo significa separado para um uso especial, tá? Koinos, por outro lado, não tem uma conotação negativa, simplesmente significa comum, algo não santificado, algo designado para o uso geral.
Então, por exemplo, no santuário nós tínhamos aqueles pães, né? A mesa com os pães, que eram pães sagrados, separados para o uso no templo, né? Qual que é o oposto disso? É pão comum, pão usado no dia a dia, pão que a gente pode comer a hora que quiser, quando bem entender, certo? Então a gente já percebe que não tem nada de errado em ser comum, em ser não santificado. E Marcos 7, na verdade, ele usa essa palavra koinos, que é comum, para dizer imundo, no sentido de não santificado. Então, o ponto-chave aqui da questão é que a discussão em Marcos 7 não é sobre o que está na lei de Moisés, sobre o que é santo, o que é puro, o que não é puro, sobre pureza ou impureza ritual, essas coisas assim. A discussão em Marcos capítulo 7 é sobre pureza por associação, ou impureza por associação. Também conhecido como contaminação por associação. Este é um conceito rabínico que surgiu só ali nos séculos mais próximos de Jesus. Não é um conceito que existe no Antigo Testamento, tanto que essa palavra koinos praticamente não aparece na Torá, nessas discussões de coisas puras e impuras. Não aparece. É um conceito moderno do tempo de Jesus, criado pelos rabinos, e a ideia justamente é que se você associar com alguma coisa impura, você se torna impuro por associação. Por exemplo, se um judeu se associar com um gentil, ele se torna impuro, porque gentios são considerados impuros. Outro exemplo, se um judeu mexe com um animal impuro, ele se torna impuro, porque ele está impureza por associação. E a gente percebe que isso não tem nada a ver com as leis do Antigo Testamento, por exemplo, pelo simples fato, né, que essa palavra não aparece lá em primeiro lugar, e porque Jesus deixa bem claro aqui no contexto, conforme a gente passou a aula inteira mostrando, né, que a discussão inteira é sobre tradição dos homens versus mandamentos de Deus. Essa ideia de contaminação por associação é uma tradição dos homens, um exemplo de tradição que foi inventada depois. Então, o que Jesus está falando? Que, na verdade, não tem nada a ver esse negócio de impureza por associação. E o que ele está criticando os fariseus é justamente porque eles estão dando mais importância para esse conceito criado por eles de contaminação por associação do que os próprios mandamentos de Deus. E então, voltando aqui na passagem, né? Note o que Jesus dá mais importância. O que é mais importante do que simplesmente se associar com alguma coisa impura, que não tem nada a ver, é uma tradição que vocês inventaram. O que é mais importante é o que está no seu coração. Os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades. Tudo isso é o que realmente te torna impuro perante Deus. Não se você encosta em alguma coisa e depois não lava a sua mão. Não tem nada a ver isso. O que realmente importa é a lei de Deus. E note como esses exemplos que Jesus dá, né? Imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, todas essas coisas são questões centrais lá na Torá, na lei de Moisés. Então dá para perceber que Jesus está enfatizando a lei de Deus, a lei de Moisés na Torá, contra uma simples tradição dos homens inventada pelos fariseus nos tempos de Jesus, sendo que eles estavam dando mais importância para aquelas tradições do que para a própria lei de Deus. Então, desculpa. Calma aí, deixa eu terminar. Então, o ponto aqui justamente é esse, né? Quando a gente nota toda a discussão,
contexto da passagem, a gente presta atenção nas repetições para notar qual que é o ponto-chave que está acontecendo, a gente percebe que exatamente este ponto, né? Jesus está enfatizando a importância da Torá contra tradições dos homens. E aí, eu já conecto com a pergunta que o Eugênio fez, né? Sobre o sábado. É verdade, os fariseus muitas vezes estão criticando Jesus por algumas coisas que ele faz no sábado, mas aí também as discussões estão sempre cercadas em cima de tradições ou leis que os próprios fariseus estavam fazendo. Os fariseus, eles inventaram uma lista, né, de 39 coisas que eram proibidas de se fazer no sábado. Né, que eram consideradas trabalho no sábado. A lei de Moisés não fala nada dessas 39 coisas. Essa é uma tradição dos homens, né? Ao passo que Jesus estava guardando o sábado de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o jeito que deveria ser guardado, né? Então, com todos esses exemplos, a gente percebe mais uma vez, Jesus ele dava muita importância para a Torá, muita importância para a lei. O que ele não gostava, e esse era o ponto-chave de discussão entre os fariseus muitas vezes, era justamente que eles estavam dando mais importância para as suas próprias tradições do que para a tradição de Deus. Ok, terminei de falar. Perguntas, então. Eu quero só saber o seguinte, na lei não consta então o lavar as mãos antes das refeições? Não, essa é uma tradição de rituais de pureza posterior, não está na Torá. Oi, Henrique. Uhum. Eu não estou ouvindo. Melhorou o áudio? Tenta falar mais perto do microfone, talvez. Agora melhorou. Melhorou o áudio? Melhorou, obrigada. Perfeito. Então, aqui, né, o exemplo, né, que muitos cristãos pensam que a resposta de Jesus à pergunta na toda a tradição farisaica. Porém, o que eu tenho aqui como Deus para responder isso, são de dois tratados talmúdicos. Ele está falando sobre a respeito da kashrut, que seria as leis de alimentação, e o outro no sentido do tratado lá de Yadahim. Então, só apenas um tratado contra o outro. Então, que eu tenho como judeu. Agora, eu não entendo isso. Eu não entendi um pouco, não. Depois eu até vou revisar a aula para ver como é que... Tá bom. Tá, mas o ponto né, que eu queria chegar é justamente que a discussão não é sobre kashrut, né? Sobre Levíticos 11. Não é isso que é o ponto-chave da discussão, né? Mostrando que Jesus, na verdade, ele não acabou com as leis de alimentação, elas continuam sendo válidas. Porque a discussão em Marcos 7 não é sobre isso. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Doutora, me permite fazer mais um comentário? Não estou discordando da posição. Tanto a Torá quanto o Taná, ela afirma a respeito da lavagem das mãos. Tá, o que eu entendo, assim, né, das lavagens das mãos no Antigo Testamento, esses rituais de purificação e tal, eles são bem restritos para algumas poucas ocasiões, alguns exemplos, por exemplo, de sacerdotes, ou em casos extremos, né, de encostar as mãos em cadáveres ou coisas assim. Mas não necessariamente igual aqui, né, que é antes de qualquer refeição, ou antes, você vai no mercado, qualquer coisa que acontece, você já tem que passar por todo um ritual de purificação. Isso a gente não encontra, né? Mas também é importante o ponto lá da palavra, né, de koinos, que essa palavra que é usada, Marcos capítulo 7 inteiro, não encontramos essa palavra na discussão desses rituais de purificação na Torá, né? Vai falar um pouco desses acréscimos aí, eu concordo. Entendi. Acho que é entre
Uhum. Está crudo. Uhum. Do tratado, ele não condenou a tradição farisaica. Inclusive, ele enalteceu a lei oral. Uhum. Tá bom, bom. Interessante. Depois a gente pode conversar mais sobre isso aí. Alguma pergunta a mais ou observação a mais? Que é onde você mora aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Uhum. Não sei se você já teve a oportunidade, porque quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi na casa de judeus. Uhum. Eu levei o maior susto, né? Porque cheguei lá, tinha 2 pias, 2 lavadoras de Sim. louça, 2 geladeiras. Uhum. Uma era azul, outra era verde, e eu não entendia nada daquilo. Achei isso interessante, que você vê uma coisa que é uma tradição, então, assim, discutida por Yeshua, né? Uhum. Mas que eles mantêm até hoje, eles são extremamente severos, né? Sim. Eu tinha que lavar minha mão, não sei quanto. Eu desisti do emprego, claro, né? Era tanta lavação de mão que eu falei assim, não tem como trabalhar desse jeito aqui. Mas é interessante como eles têm, né, essas 2 cozinhas e lavam o tempo todo, aquelas jarras muito bonitas, todas de prata, que é uma fila para lavar. As crianças chegavam de tarde da escola, era um ritual para todas as crianças lavarem a mão. Era muito interessante. Bem interessante mesmo. Mantiveram essa tradição até hoje, né? Com certeza. Obrigada, Thelma. Boa observação. Ok, gente, a gente já passou aqui do horário, né? Mas é uma aula, acho, importante, bem interessante. Eu vi aqui que tem no bate-papo mais algumas perguntas do João e tal. João, depois eu respondo por e-mail para você, pode ser? Eu mando as respostas por lá. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E também, se tiver mais alguma outra pergunta, fiquem à vontade, pode mandar por e-mail que eu posso responder por lá também. Boa semana a todos. Nos vemos semana que vem. Abraços. Bye, bye. Tchau. 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 Keldy. Oi? Oi, Keldy.